Desde a década de 1960, muitos países africanos conquistaram sua independência. Mas você sabia que, infelizmente, uma sequência trágica de eventos tem assolado a maioria deles, configurado pelo ciclo independência, golpe e guerra civil? Uma das poucas democracias que restavam na região do Sahel, o Níger, agora é comandado por um regime militar, assim como seus vizinhos. Isso tem gerado muitas preocupações sobre o futuro da região, que já é conturbada. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a situação no Níger, que após o golpe de Estado tem gerado preocupações sobre o futuro da região. O presidente Mohamed Bazoum, que era um importante aliado do Ocidente na luta contra grupos militantes islâmicos, desafiou o golpe, mas acabou sendo detido pelas tropas da Guarda Presidencial. A União Europeia e os Estados Unidos não reconhecem o governo golpista e manifestam total apoio a Bazoum. A presença de bases militares da França e dos Estados Unidos no Níger, que é rico em urânio, faz com que ambos os países tenham condenado rapidamente a tomada de poder. Existe a preocupação de que a nova liderança do país se distancie de seus aliados ocidentais e busque se aproximar da Rússia, seguindo o exemplo de Burkina Faso e Mali, que também se voltaram para Moscou após golpes recentes. De uma forma breve, vamos destacar as principais situações que fizeram o Níger chegar à condição atual. Um ano após sua independência, em 1960, uma ditadura militar governou o país por 30 anos. Em 1993, eleições diretas foram convocadas, mas em 96, os militares retornaram ao poder. Em 2010, uma junta militar organizou novas eleições com candidatos militares. O país é uma peça importante no jogo geopolítico entre grandes potências, como França, Estados Unidos e Rússia, que buscam interesses estratégicos na região e influenciam suas alianças políticas. A presença de grupos extremistas aliada à Al-Qaeda e Estado Islâmico no Sahel representa uma ameaça constante à sua segurança interna, levando a preocupações sobre a eficácia do combate ao extremismo. O Níger é classificado como um país subdesenvolvido, com altos índices de pobreza, falta de infraestrutura, acesso limitado à educação superior e enfrenta secas periódicas e desertificação, dificultando o desenvolvimento sustentável. A instabilidade política no Níger e na região do Sahel levanta preocupações sobre a segurança e a estabilidade da área, destacando a importância de esforços conjuntos para enfrentar os desafios e evitar o agravamento da crise. Embora o país esteja enfrentando sua própria insurgência jihadista e o problema do banditismo rural, o cenário local parecia relativamente mais estável do que seus vizinhos, com um número menor de mortes por violência política desde 2021. No entanto, a ameaça jihadista foi apontada como o motivo principal para o golpe, com a necessidade de combater as insurgências. Tudo isso nos faz refletir sobre a delicada situação política e de segurança na região do Sahel e as possíveis consequências para o Níger e seus parceiros internacionais. Só para a gente poder entender, a região do Sahel, localizada no norte da África, é uma vasta área semiárida que se estende desde o Oceano Atlântico a oeste até o Mar Vermelho a leste, atravessando todo o deserto do Saara, composta por uma série de países, incluindo Senegal, Mauritânia, Mali, Níger, Burkina Faso, Chad, Sudão e Eritreia. O Sahel é caracterizado por suas condições climáticas extremas,
pobreza generalizada e desafios de governança. Vamos conversar um pouco sobre essa área, que tem sido objeto de análise e preocupações geopolíticas nas últimas décadas. O Sahel enfrenta diversos desafios, incluindo conflitos armados, migração em massa, tráfico de drogas e terrorismo, que tem impacto tanto regionalmente quanto globalmente. Uma questão alarmante é o fato de que o lugar tem se tornado um reduto para grupos extremistas, que se estabeleceram na região após sofrerem derrotas no Oriente Médio. Os números são preocupantes. O relatório do Global Terrorism Index de 2023 registrou que 43% do total de mortes causadas por terrorismo em todo o mundo ocorreram no Sahel, em comparação com apenas 1% em 2007. Dois países, Burkina Faso e Mali, são particularmente preocupantes, responsáveis por 73% das mortes por terrorismo, superando o sul da Ásia, Oriente Médio e norte da África somados. Essa mudança na geopolítica local foi influenciada por golpes militares que aconteceram em outros países da região. A escalada da violência em Burkina Faso também se espalhou para os países vizinhos, como Togo e Benin. Essas mudanças trouxeram a atenção do Ocidente para o Níger, então uma das últimas democracias da região. A presença militar ocidental no país aumentou após a retirada das tropas que estavam em Mali e Burkina Faso, e o governo nigeriano até aprovou o envio de militares franceses para ajudar no combate ao extremismo islâmico. Entretanto, o recente golpe militar ocorrido na última semana de julho de 2023 gerou incertezas sobre o futuro das alianças do país com o Ocidente. O general Abdulrahmane Tiani foi nomeado como novo líder do país, alegando que o golpe foi necessário para preservar a nação, diante da má gestão econômica e de segurança do presidente Bazoum. Analistas estão preocupados que o novo regime siga o caminho dos seus vizinhos e busque uma maior aproximação com a Rússia, que tem aumentado suas influências no continente africano, especialmente em países envolvidos em conflitos civis. Portanto, a situação no Sahel é complexa e delicada, com diversas questões geopolíticas em jogo. Vamos acompanhar atentamente os eventos que se desenrolam e esperar que haja esforços para promover a paz e a estabilidade na região. Oficialmente, a República do Níger é um país localizado na África Ocidental, fazendo fronteira com a Argélia e a Líbia ao norte, Chad a leste, Nigéria e Benin ao sul e Burkina Faso e Mali a oeste. É um país grande, com uma área de 1.267.000 km². É a maior nação da África Ocidental e mais de 75% de seu território é coberto pelo deserto do Saara. Sua população é predominantemente islâmica e está estimada em aproximadamente 25 milhões de habitantes, dados de 2023. A capital, Niamey, está localizada no sudoeste do país e é a cidade mais populosa. No passado, foi uma colônia francesa e é classificado como um país subdesenvolvido, ocupando uma posição muito baixa no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, encontrando-se na 189ª posição. Uma das maiores dificuldades enfrentadas é a ocorrência de secas periódicas e desertificação, especialmente em áreas que não são desérticas. Sua economia é baseada principalmente na subsistência e na agricultura, com destaque para as regiões mais férteis no sul do país, onde atravessa o rio Níger. Desde sua independência, passou por várias mudanças constitucionais e períodos de regime militar,
embora tenha se tornado um Estado democrático multipartidário após um golpe militar em 2010. A maior parte da população ainda vive em áreas rurais e enfrenta desafios como a falta de acesso a serviços básicos e outras questões socioeconômicas. A posição sem litoral, o terreno desértico, a má educação, a extrema pobreza, a falta de infraestrutura e a degradação ambiental são fatores que dificultam o desenvolvimento do país. Os militares no Níger fizeram um pronunciamento na rede nacional de TV, anunciando um golpe de Estado. Eles declararam a dissolução da Constituição, a suspensão de todas as instituições e o fechamento das fronteiras terrestres e aéreas do país. Além disso, foi estabelecido um toque de recolher. Ainda foi pedido aos parceiros externos que não interfiram até que a situação seja estabilizada. O presidente Bazoum foi detido pelas tropas de sua própria guarda presidencial. Essa situação delicada pode ter graves consequências, especialmente se as tropas ocidentais e das Nações Unidas forem solicitadas a deixarem o país, enfraquecendo ainda mais a luta contra os insurgentes islâmicos que operam na região. A instabilidade resultante do golpe pode permitir que esses grupos avancem, aumentando a preocupação com a segurança e a estabilidade do Níger e da região em geral. A influência russa tem sido um fator que aumentou o ressentimento e trouxe mudanças nas relações com a comunidade internacional. Após a tomada de poder, a população saiu às ruas em apoio aos militares e foram ouvidos gritos exaltando a Rússia e o nome do presidente Putin. Assim, é possível ver protestos pró-Rússia acontecendo, com faixas dizendo "Abaixo a França", "Viva o Conselho Nacional para a Proteção da Pátria", que é a junta militar, e "A França deve ir", além de inúmeras bandeiras russas. Há também suspeitas de que o grupo Wagner desempenha um papel importante nessa dinâmica, e as declarações recentes de Prigozhin sugerem a possibilidade de expansão dos mercenários na África. Ele elogiou a atuação dos militares, chamando a tomada de poder de uma luta do povo contra seus colonizadores. E ainda ofereceu ajuda ao novo regime e afirmou que seus mercenários são capazes de trazer ordem e destruir terroristas, e não permitir que eles prejudiquem a população local. O novo governo nigeriano já mostrou indícios de uma possível mudança em suas parcerias estratégicas na região, o que gerou desgastes nas relações internacionais. A suspensão do apoio e cooperação econômica e de segurança por parte da França e da União Europeia após o golpe tornou a situação ainda mais complexa. É preocupante que os militares que assumiram o controle do país acusem a França de planejar ataques para restaurar o governo depois. A comunidade internacional, incluindo a União Africana, as Nações Unidas e alguns outros países, condenaram a tomada de poder, o que demonstra a gravidade da situação. Então, pessoal, com o desenrolar da situação, podemos perceber um mundo cada vez mais tenso. As grandes potências mundiais estão utilizando a geopolítica de maneira intensa e frequente. Atualmente, estamos vivendo em um contexto onde se fala muito sobre uma ordem multipolar. E isso faz com que as peças do tabuleiro geopolítico estejam em constante movimento. Estados Unidos, França, Rússia e até alguns países africanos têm se destacado nesse cenário, impulsionados por fatores de hegemonia. A luta pela influência mundial é acirrada e continua a acontecer diariamente, o que nos deixa alarmados sobre as alianças e os alinhamentos que se formam entre as nações. É interessante notar que a Rússia e alguns desses países tenham uma relação histórica de luta, o que fortalece os laços entre eles. O presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, afirmou que a Rússia é como uma família para eles, mostrando a importância dessas parcerias. Nós, as forças de defesa e segurança
reunidos no Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria, decidimos pôr fim ao regime que vocês conhecem. Reafirmando nossa missão de respeitar todos os compromissos assumidos pelo Níger, asseguramos à comunidade nacional e internacional que a integridade física e moral das autoridades serão respeitadas, de acordo com o princípio da integridade, discursou o porta-voz do Exército, Major Amadou Adramani. Se você deseja ficar por dentro de tudo o que acontece na geopolítica mundial, não deixe de curtir os vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua opinião e apoio são extremamente importantes. E não se esqueça também de ativar o sininho. Assim você será o primeiro a receber todas as novidades e não perderá nenhum conteúdo. A União Europeia e os Estados Unidos não reconhecem um novo governo militar e afirmam que dão total apoio ao governo eleito. Em resposta ao golpe, a União Europeia anunciou a suspensão da ajuda financeira e da cooperação de segurança com o país. Mohamed Bazoum é um aliado crucial das potências ocidentais. Sua detenção levanta preocupações sobre o impacto que o levante pode ter na estabilidade e na segurança da região, considerando sua importante função no combate ao extremismo na área. O controle militar do país, com as fronteiras fechadas, torna ainda mais crucial a busca por uma solução pacífica pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, para enfrentar os desafios que se apresentam. Em nota, o governo brasileiro diz acompanhar com preocupação a situação política na República do Níger. O Itamaraty recomenda aos cidadãos brasileiros no país que evitem exposição à situação de risco enquanto perdurar a crise política. Assistimos a uma triste cena se desenrolar na maioria dos países africanos, que parecem incapazes de determinar seu próprio destino, deixando que outros tomem as rédeas de seus rumos. Sai a França, entra a Rússia. A situação revela a fragilidade da soberania desses países e como são facilmente influenciados pelos interesses das potências estrangeiras. A situação no Níger com o golpe de Estado é motivo de grande preocupação, não apenas para o país, mas também para a região do Sahel, que já enfrenta desafios significativos em relação à segurança e estabilidade. Com a suspensão das instituições e o fechamento das fronteiras, o futuro político do país se torna incerto. A cooperação internacional é essencial para enfrentar esses desafios complexos e encontrar caminhos para um futuro mais estável e próspero no Sahel. Então, pessoal, vamos continuar acompanhando o desenrolar de mais uma crise política.